Glória a Deus. Eu queria complementar o que o Fábio falou sobre o retiro. Talvez as pessoas perderam um pouco o jeito de fazer. Vocês podem perguntar para a Selma, para a Glaucia, para outros, até para mim, mas eu já vou dizer. Eu tenho uma conta no Itaú consagrada para retiro. O que significa isso? Eu não mexo nela para nada das minhas contas. Se lá tiver R$ 300 e eu tiver um negativo, vai ficar 300. Se lá tiver 3.000 e eu tiver um negativo, lá vai ficar 3.000. Eu não mexo nela para uso pessoal. Eu fiz assim para não dar confusão do dinheiro que entra, do dinheiro que sai. Esta conta é só para o retiro. Então, se você quiser começar a fazer a contribuição mensal, para não ficar pesado, alguns começaram e pararam porque nós ficamos com aquele problema que o retiro era na Páscoa, passou para outubro, mas agora está definido, vai ser em outubro, mas nós precisamos pagar até a Páscoa para depois poder começar a fazer a inscrição para o do ano seguinte com um mês, com um ano de antecedência. Então, a conta que eu tenho é Itaú 8161 052330 /500, porque Itaú é /500 para cair na poupança. Se você fizer sem o /500, me dá confusão nos meus registros, muda quem depositou lá. De preferência, se você identificar-se no depósito, facilita a nossa anotação de quem pagou e de quem não pagou. Não deve ser difícil, porque muita gente faz esta indicação. Depósito, põe lá o nome da pessoa que depositou. Quando você faz transferência bancária direta Itaú, vem o teu número de conta. Então, fica fácil de saber quem é. Amém? Então, esse aviso eu julgava necessário. Tinha outra coisa que eu achava importante falar, assim. Antes de eu começar qualquer coisa. Se você não pode, que está com criança, é complicado, tudo bem, a gente compreende. Mas se você pode se locomover do seu lugar e vir um pouquinho mais para perto de mim, eu sinto carência, eu sou um cara idoso, carente, eu gosto de calor humano, eu gosto de olhar as pessoas, é ruim ver cadeira vazia. Então, por favor, venha. Eu quero aproveitar e fazer um outro tipo, não é dinâmica, é algo de coração que eu acho que nós precisamos fazer. Todos vocês que estão aqui amam a Deus e amam o corpo do Senhor Jesus e amam as pessoas que estão aqui. Tem mais aqui se quiserem. Amam as pessoas que estão aqui. Durante a ceia ou ao término da ceia, eu quero propor que se faça uma coisa entre nós. Aquela pessoa que está no ambiente, que é mais chegada a você, que você tem mais ligação, vá a ela e faça um compromisso com ela, de que vocês vão se encontrar aqui domingo que vem às 6 da tarde. Que não fique ninguém de fora disso, a não ser que você já decidiu que não vem mesmo, aí não posso fazer nada. Mas quem sabe o Espírito Santo muda o teu coração. Não vale fazer isso com a esposa. Tem que procurar outra pessoa. Senão é marmelada. Já ajudaria, mas fica meio... Amém? Vocês escolham a hora que vocês vão fazer isso. Mas se juntem com outra pessoa e digam, nós estaremos aqui domingo que vem. Eu contei na minha mente mais de 50 pessoas que podiam estar aqui conosco. E não estão, não sei por que razão. Alguns já poderiam estar, eu sei porque eu tenho informação que poderiam. Não só, outros também, mas tudo bem. Mas vamos trabalhar para isso em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir ao Senhor, porque eu quero que a mesma unção que motivou Paulo a escrever a carta aos Colossenses esteja sobre nós. E sobre mim especialmente, porque eu quero tratar desse assunto da complementação do estudo dessa carta de maneira solene, porque todo louvor foi solene esta noite. E eu clamo ao Senhor que esse espírito não se perca e que eu não atrapalhe. Às vezes a gente atrapalha a Deus. Eu não quero atrapalhar o Senhor.
venha sobre nós o teu reino. Manifesta a tua glória na palavra, não naquilo que eu falo, mas naquilo que a tua palavra contém de glorioso sobre o nosso amado Senhor. Que opere nos corações com poder, que fale a cada um, como o Senhor tem falado. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos em Colossenses, mas antes de começar eu quero dar o meu testemunho de gratidão a Deus, porque tem acontecido coisas. A gente observa as coisas acontecendo. Quando você entra num domingo como esse, e vê que de repente algumas pessoas que podiam e deviam estar aqui, não quero julgar ninguém, mas o fato é esse, e de repente, então parece que está tudo indo mal. Eu quero dizer, tivemos uma excelente reunião hoje de manhã aqui, com as pessoas que estão se preparando e estão não só se preparando, mas já estão visitando. Eu achei excelente e fiquei feliz, porque Deus está fazendo grandes coisas. Mas também na reunião de ontem, os testemunhos estão vindo espontâneos, como já foi referido com respeito ao outro sábado. E Deus está quebrantando corações e trazendo respostas dentro do sentido daquilo que a gente tem pregado. E eu vi um grande rebrotar ontem, e falei para a Silvia, e hoje voltei ainda mais contente. De repente parece que quer bater sobre mim um desânimo, porque eu vi poucas pessoas na igreja, mas vocês depois chegaram, glória a Deus, estou feliz com vocês. Mas eu quero mais, porque Deus tem mais. E certamente que essa palavra possa motivar a todos nós. Eu não vou fazer recapitulações, mas eu não consigo entrar outra vez no estudo de Colossenses sem mencionar os 6 versículos que eu chamei de favoritos, meus favoritos. E eu vou mencioná-los de novo. Se você tiver com a carta aí, você pode ler no endereço. Os 2 primeiros versículos que eu separei como um só é Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Fala da mudança do estado espiritual que ocorre conosco no novo nascimento. E diz lá, ele, Jesus, nos libertou, aliás, desculpe, se refere a Jesus, mas quando ele fala do Filho do seu amor, então é Deus, triuno. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É uma palavra solene. E essa solenidade eu não quero perder. Eu quero que o Espírito Santo desça sobre nós, fazendo-nos penetrar fundo em cada palavra que ele coloca aqui. Colossenses 1, 27, é Cristo em nós. Abra lá 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É uma coisa tremendamente solene. Diz lá em Hebreus que os antigos que tinham participado de toda a história que é relatada no Velho Testamento, diz que eles ansiavam por experimentar isto, que não foi dado a eles, mas que foi dado a nós, porque Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e glorificado à direita do Pai, derramou sobre nós da sua presença e da sua glória. E que se Cristo está em nós, aí há esperança realmente de que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. É uma única necessidade que temos. O terceiro que eu separei é Colossenses 2,6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Como? Se você foi salvo pela fé, você vai andar nele pela fé. Você não vai andar nele pela força da carne. E glória a Deus por isso. Se fosse pela força da carne, ai de mim. Como poderia eu andar bem? Mas se eu fui salvo pela fé e agora ando pela fé, eu posso ter certeza que é possível andar de forma agradável a Deus, porque Deus se agrada da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O outro texto, tremendo, Colossenses 3,15. Sobre isso eu não falei ainda, eu vou falar hoje um pouco mais, mas está aqui. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração,
a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Esse texto fala de uma comunhão interna, interior, viva, constante. É uma conversa entre o nosso espírito renascido e o Espírito Santo de Deus. Quando fala a paz de Cristo é o resultado do diálogo do meu espírito com o Espírito de Deus. Como foi lido aqui em Romanos 8, 14, o que dizia lá mesmo? Eu sei, mas não está vindo de cor. Romanos 8 dizia o quê? Se sois guiados, Deus, vocês são filhos de Deus. Esta noção de que estou sendo guiado pelo Espírito no que estou fazendo é o andar pela fé, que fala no capítulo 2, verso 6. É coisa solene, é coisa tremenda. E os dois últimos versos que eu separei, Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E fala de como deve ser a natureza dos nossos atos na nossa relação com Deus. Quando fizer, faça em nome do Senhor Jesus. E agradeça ao Pai que dá este privilégio, esta honra de poder fazer algo em nome dele. E o versículo seguinte, Colossenses 3, 23, eu tomei, que é da mesma natureza, mas tem uma nuance especial, tem uma diferença. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. É na nossa relação com os homens, irmãos, ou mesmo os de fora, quando você fizer qualquer coisa que se relacione com qualquer pessoa, procure manter firme no teu coração. Eu não estou fazendo para essa pessoa, eu estou fazendo para o Senhor. Se isso dirigir a nossa vida, é outra vida. É uma vida de outra natureza. Posso ouvir um amém? Eu quero que seja solene, mas não quero que seja triste. Vocês estão com uma cara que está me entristecendo aqui. A solenidade está excessiva. Então, essa solenidade do Senhor não remove do crente a alegria do crente. O que Deus mais preza em nós é a alegria de agradecimento a Deus. Quando estamos alegres pelo que Ele fez, isso nos fortalece. A alegria do Senhor é nossa força. O Senhor nos chama para alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. As coisas de Deus não nos deixam tristes, pesados. Ao contrário, nos deixam alegres. Porque, caramba, Cristo em mim, eu tenho que ficar feliz. Não é qualquer coisa, é muita coisa. Amém? Naquele domingo que eu tratei desse assunto, eu tratei no capítulo 2, versículos 2, a parte final, e o versículo 3. E eu falei sobre Cristo. A carta toda fala sobre Cristo, é chovendo molhado, mas é Cristo o centro das coisas. E aqui exalta Cristo, dizendo o seguinte: para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E eu preferi parar nesse texto porque eu tinha falado da tremenda inteligência, conhecimento, coisa infinita que se encontra em Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus. Mas eu não falei sobre sabedoria, então vou retomar aqui. Eu entendi que mais do que o conhecimento infinito do Senhor Jesus, se refere a nós a sabedoria dele. A sabedoria significa que, sendo ele o meu pastor, sendo ele o teu pastor, ele sabe tudo, absolutamente tudo, que é melhor para mim, que é melhor para você. E como o Espírito Santo nos guia, obrigado pela revelação da palavra profética,
O Espírito nos guia porque somos filhos de Deus. Então, nós vamos andar na sabedoria de Cristo, e se a nossa vida for moldada dentro da sabedoria de Cristo, ela será feliz e será bem-sucedida. Glória a Deus por isso. Nos versículos 4 e 5 de Colossenses 2, você recebe instruções com respeito à firmeza em Cristo. Quando você tem essa revelação de que tudo está contido nele, que nele você tem a plena suficiência, aliás, o Salmo 23 fala disso. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Alguém pode passar fome 24 horas e vai dizer, mas aqui está me faltando, mas o Senhor vai suprir. Isto não vai afetar o objetivo principal de Deus para a tua vida. Ao contrário, às vezes a dificuldade vai ajudar a chegarmos no pleno objetivo de Deus. A Bíblia fala em outro lugar que certas tribulações devem ser recebidas por nós como verdadeiras amigas, porque elas recebidas com sabedoria, elas nos conduzem ao alvo. E lá em Tiago fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, não duvide. Ele vai dar, porque é o maior anseio dele, é nos fazer participantes da sua vida. Posso ouvir um amém? Então, por causa dessa sabedoria, ele fala assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Se a sabedoria de Cristo está em mim, está em você, não seremos facilmente levados a engano, a erro. Estou falando de falsos ensinos. Ok? O verso 6 era um daqueles principais. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O verso 7 explica como é esse andar nele. Enraizados em Cristo, edificados em Cristo. É um alicerce e é uma parede levantada, é uma estrutura. E confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescei em ações de graça. A verdadeira fé se manifesta em graças a Deus. A verdadeira fé se manifesta em graças a Deus. Qual é o sentido de dar graças quando vamos nos assentar à mesa para comer? E nós levantamos nossas mãos ao Senhor e agradecemos. Qual é o sentido disso? É porque eu sei que se eu posso ter isto, vem da mão dele. A ação de graças manifesta a nossa confiança nele. Amém? Eu creio que isso nos ajuda a andar firmemente. Os versos 8 a 13 tratam ainda da questão da firmeza e dos falsos ensinos. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não sejam enganados facilmente, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E diz que no verso 10, que nele estáis aperfeiçoados. Nós estamos aperfeiçoados em Cristo. Nossa santificação é em Cristo. Tudo rola em torno de Cristo. E se alguém nos achar que somos fanáticos e só falamos de Cristo, dê glória a Deus se você é assim, porque esta é a essência do Evangelho. Ele veio viver a sua vida em nós. E nós queremos que a vida dele substitua a nossa vida carnal. O bloco seguinte que eu separei é o bloco do capítulo 2, versos 13, a parte final, até o verso 15. Que diz aí 13c. Perdoando todos os nossos delitos. Eu creio que esse é o texto mais enfático que se refere ao nosso total perdão. Se o pecado não pode entrar na presença de Deus no céu, se eu não tiver todos os meus pecados perdoados, isso não pode depender de que eu me lembre deles para confessá-los. Se for necessário que o homem dependa de lembrar dos pecados e confessar para entrar lá, ninguém vai entrar, porque nós não conseguimos lembrar de todas as besteiras que fazemos. Mas a palavra garante que ele nos perdoou
todos os delitos na cruz. Ele sofreu aquilo que você sabe, que se arrependeu, e sofreu também aquilo que você não percebeu e passou batido. Ele pagou tudo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. É como se fosse uma sentença contra nós. E quando fala que ele constava de ordenanças, quer dizer que a lei de Moisés, nos seus mandamentos, mostra que nós somos devedores a Deus, porque ninguém cumpre aquilo totalmente. O qual nos era prejudicial, é prejudicial nesse sentido. Eu não consigo cumpri-lo. Mas o Senhor Jesus diz aqui, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, são os nossos adversários, são os nossos reais inimigos. O Senhor arrancou deles aquilo que eles estavam tomando de nós. E publicamente expôs a todos eles ao desprezo, triunfando deles na cruz. Se eu tivesse aqui uma cruz e tivesse aqui um papel que representasse a sentença contra mim, eu podia pegar um punhal aqui e encravá-la na cruz. E foi o que Jesus fez. De modo que se você tiver que arguir com o demônio, espero que você não precise muitas vezes, mas em guerra às vezes vai ser necessário. Eu espero que você se lembre de dizer a ele, quando te acusar, está lá na cruz. Está debaixo do sangue do Senhor Jesus. Esse texto é fundamental para a nossa segurança diante dos ataques na mente. Eu coloquei o título desse conjunto, A Libertação de Cristo. É dessa natureza. Está entendendo? Então vamos mais em frente. Do 16 ao 23, ele vai tratar de coisas bem interessantes. Ele fala de comida e bebida, fala de dia de festa, de lua nova, de sábados. Se você lembrar da lei mosaica, na parte cerimonial, é disso que está falando lá. Dias que você tem que fazer isso, dias que tem, coisa que você tem que comer, coisa que você tem que beber. Então, fala da guarda dos sábados e tudo mais. Mas no verso 17 tem uma declaração que você não pode esquecer. Todas essas coisas foram dadas por Deus, são importantes e elas serviam de condutor, de instrutor para levar ao conhecimento de Jesus. Mas na Bíblia são chamados de sombra das coisas que haviam de vir. Tudo isso, englobado no Velho Testamento, era santo, era importante, precisava ser conhecido e deve ser conhecido pelo crente de hoje, mas você tem que conhecer aquilo como sombra, aquilo que estava apontando, era vagamente compreendido pelos homens, mas elas estavam apontando para aquilo que havia de chegar. O que havia de chegar? O próprio Senhor. O próprio Cristo e a sua obra. Você está conseguindo acompanhar? Sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. E aí ele fala que ninguém venha te julgar, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, não fixando em Jesus como centro, porque aquilo era sombra e tinha que apontar para Jesus, para Cristo. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Está bem claro o que eu estou falando? Certo? Ou está difícil? É interessante porque do verso 20 ao 23, ele continua com o mesmo argumento, mas fala de outra forma. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Algum ramo do cristianismo diz para guardar o sábado. Por que você vai se sujeitar de novo a ordenanças desse tipo? Ou não ponha a mão nisso, não proves aquilo, não toque naquilo outro, não coma esse alimento ou aquele. Por que você vai ficar preso a estas coisas? Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria. Quem se abstém de coisas parece mais santo do que aquele que não se abstém. Essa é a aparência de sabedoria. Parece muito bom.
como culto de si mesmo. Olha como eu sou bom, olha como eu consigo ser mais fiel a Deus. E aí vem como falsa humildade e rigor ascético. Essa palavra é interessante, ácido acético glacial, mas não é isso. Rigor ascético. É aquela pessoa que se torna, como é que eu poderia dizer? Ela vai se deixando de fazer qualquer coisa que pareça coisa boa, pareça prazerosa, ela vai se abdicando de tudo isso para ficar mais santo. Isso é rigor ascético. Como se isto fosse tornar mais aceitável para Deus. Mas a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por mais sacrifício que você faça, o rigor ascético não vai resolver. Mas a parte mais importante é o que ele fala a seguir. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Eu li tudo isso para trazer essa parte final. Não tem valor algum contra a sensualidade. Se não tem valor, imediatamente eu escrevo na minha Bíblia e escrevi. Se isso não tem valor, o que tem valor? Porque é uma argumentação de Paulo. Ele diz o que não tem valor, agora ele vai dizer o que tem valor. Então, o próximo bloco, que é o capítulo 3, de 1 a 4, é um outro bloco de pensamento. Este bloco de pensamento se contrapõe ao anterior. O anterior dizia que todas essas práticas não tinham valor algum contra o pecado. O que tem valor contra? O que está de 1 a 4. Portanto diz isso, né, Fábio? Né, Regiane? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. É interessante porque no verso 20, a expressão era se morresses com Cristo, porque Cristo é nosso representante, ele morreu na cruz, eu morri com ele. Mas agora ele não usa a expressão se morremos. Qual é a expressão que ele usa? Se fosses ressuscitados. Porque a revelação completa é essa. Ele nos representou na cruz, mas ele nos representa na ressurreição. Ele é a primícia da ressurreição. Se ele ressuscitou, ressuscitaremos nós também. Mas num sentido espiritual já aconteceu no passado, por isso é se fosses ressuscitados com Cristo. É uma linguagem com a qual você não está acostumada, mas é a que a Bíblia usa. É a figura daquilo que acontece conosco. Aí ele coloca o foco. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aqui está, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto. Quanto tempo da sua vida você passa pensando nas coisas do alto? O dia é muito corrido. Eu vivo uma vida corrida, é muito agitada, eu tenho muita coisa que fazer. Quanto da sua vida diária você se dedica a pensar nas coisas lá do alto? O segredo contra a sensualidade está focar em Cristo e nas suas coisas. Mas eu foco na carne, eu vou para a minha distração, eu vou para ver o meu filme predileto, a série, o que for, e aí, de repente, o seu pensamento rola por outros caminhos que são terrenais, são terrestres. E isso nos puxa de baixo para a sensualidade. Não quer dizer que você não possa ver sem pecar, pode. Mas se você não dosa isso aí devidamente, se você não tem o seu tempo de meditar nas coisas do alto, você vai fracassar. Porque tentar simplesmente rigor ascético não tem valor contra a sensualidade. Mas se você se concentra em pensar nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. E a razão é esta, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde é que está Cristo agora? Assentado à direita do Pai. A sua vida onde está? A sua vida real. Se você morreu com Ele, está lá com Ele. Mas há uma vida a viver aqui. E aí ele fala, quando Cristo, que é a nossa vida, uma vida substituída, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A linguagem não é complicada, se você focar, se você entender.
A nossa vida velha está oculta com Cristo em Deus. Em lugar disso, ele vê Cristo em nós, a esperança da glória. E se ele é a nossa vida, se ele está em nós, essa vida tem que aparecer. Esta palavra tem dois tempos. Um tempo é quando o Senhor voltar. Será a plena manifestação. Quando ele volta, todos nós seremos manifestados com ele. Diz a Bíblia que todos nós seremos transformados se estivermos vivos. Se não estivermos, ressuscitaremos transformados também. Agora, estamos como ele. Mas neste momento ainda não. Mas a vida dele pode se manifestar na minha vida e na tua. E quando essa vida se manifesta, você vai ser reconhecido como sendo dele. José contou um testemunho lá na sala. E todo mundo faz gozação com os de Cristo. E lá na empresa, de repente, quando foram fazer gozação com ele, o outro disse, não faça com ele. Como quem dizia, ele é sério. Porque há crentes que não são sérios. E são objeto de gozação. Ele não precisou falar, eu sou sério. A vida de Cristo se manifesta nele. E as pessoas veem. E respeitam. Podem não gostar, mas respeitam. Eu acho que eu vou ter que parar com isso ali, tem que mudar isso aqui, porque vocês estão muito sérios. É por interesse? É por interesse da palavra? Estão aprendendo alguma coisa? Eu estou salientando para vocês lerem depois Colossenses em casa com mais firmeza. Seremos manifestados com ele em glória. Bom, ele está tratando das coisas que têm valor contra a sensualidade. A parte mais sublime para mim é o que vem do versículo 12 do capítulo 3 até o versículo 17. É tremendo. Só que antes de chegar lá, ele faz uma dissertação a respeito de troca de roupa. Literalmente, a figura que Paulo usa é nós trocarmos de roupa. E ele fala assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não vai se suicidar, por favor. Você precisa estar vivo para servir a Deus. É a natureza terrena que tem que ser exterminada. E presta atenção na lista de pecados que vem no verso 5. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Sobre estas coisas, ele fala, por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ele está dizendo mais ou menos assim. Nestas mesmas coisas vocês andaram no outro tempo quando vivias nela. Essas coisas não precisa fazer exortação, você sabe que Deus não quer que isso você faça. Sabe aquela história? Será que isso é pecado? Essas coisas não precisa falar que são pecado, elas são. No entanto, os crentes ainda caem nela. Mas é como se Paulo dissesse, eu não preciso exortar sobre isso. E aí ele passa a fazer uma exortação sobre coisas que às vezes as pessoas não pensam que são importantes na luta contra o pecado. E aí ele fala, agora, porém, mas despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Agora está tratando de coisas que nós vamos pensar o tempo todo em Cristo para não cair nelas, porque elas são muito fáceis de ocorrer na nossa vida. Cometer um adultério, você precisa tomar uma decisão séria na vida para cometê-lo. Para você entrar em maldade, em maledicência, em indignação, em linguagem obscena, você não precisa fazer muito esforço. Sai mais ou menos com toda facilidade. E o verso 9 faz uma advertência, não minta para o seu irmão. Uns aos outros significa isso. Esconder as coisas dos outros é o caminho mais fácil para dar lugar à sensualidade. Porque às vezes coisas que fazemos são vergonhosas e nós não queremos falar que fazemos. Mas se eu aprender a não mentir, eu vou aprender a não fazer. Se eu aprendo a esconder o que faço, vai ser fácil fazer. Mas de Deus não posso esconder.
E aí ele usa a linguagem de despir do velho homem, que é trocar a roupa velha, e revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Cristo em todos, é tudo. Mas isso é despir-se. Quando fala de revestir, ele não vai tirar o não, o deixar de fazer e dizer que é isso que vence o pecado. Ele vai trazer o segredo da vitória. Então, os versículos que vêm depois nos dão o segredo da vitória. Verso 12 a 14. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Não é para qualquer um, é para essa raça. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Mais ou menos o seguinte, não fique se preocupando com o que você não pode fazer. Se ocupe em fazer o que você pode e deve fazer. Mas como eu vou fazer isso? Não também está assim. Cristo em vós é a esperança da glória. Os que manejam mais a Bíblia, lembrando de Efésios, o que vocês veem aqui descrito nesse versículo 12 e em parte do 13? Revestivos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esses 3 versículos resumem o que está em Efésios, não, em Gálatas. Em Gálatas. É a mesma coisa que está lá do fruto do Espírito. Alguém aqui pega o microfone, pega a Bíblia e leia para mim o fruto do Espírito. É para movimentar um pouco aqui. Leia para mim. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor... Um momento. Presta atenção. O que aparece por último aqui, aparece primeiro lá. Está vendo? Só que aqui traz uma ênfase. O amor é o vínculo da perfeição. Ele é que junta tudo. Ele que torna as coisas perfeitas. Onde você vai achar em amor? O amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Está em nós à nossa disposição. Se não usamos, é porque não temos a sabedoria ou preferimos um outro caminho. Mas vocês não são desse tipo que prefere o pior. Vocês preferem o melhor. Então, amor, alegria, paz, longanimidade, é paciência, mas também aparece aqui no versículo 12. Benignidade. Benignidade é a bondade que suporta tudo. É o que ele fala, suportai-vos uns aos outros e perdoa se você foi atacado. Continua. Bondade. Aqui a bondade aparece com a mesma palavra. Fidelidade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Estas coisas vencem a sensualidade. Então, a vida cristã verdadeira não é uma vida de negação. A lei dos crentes não é ficar proibindo tudo. A vida cristã real é uma vida ativa de virtudes, que são virtudes de Cristo. O fruto do Espírito não passa da enumeração das virtudes de Cristo, como homem. Como homem. Ele tem muito mais. E aí tem o versículo 15. Teria muita coisa que falar sobre isso. Mas... Então, se alguém quer vencer a sua sensualidade, qual é a resposta que é dada aí? É o fruto do Espírito. Só uma resposta para vencer a sensualidade. É frutificar o melhor, para negar o pior. As pessoas pensam que você nega o pior, aí você vai frutificar o bom. Não é. O homem não pode fazer isso por si mesmo. Depende de Cristo, depende do Espírito Santo. Agora, continuando,
O verso 15 é chave, é daqueles principais, favoritos. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Toda vez que tem uma exortação desse tipo, vem a palavra, e sejam agradecidos, e sejam agradecidos, e sejam agradecidos. Porque essa é a tua manifestação que você está dizendo a Deus, eu creio, eu creio, eu creio. E a fé agrada o Senhor. Agora, os versículos seguintes, 16 e 17, tratam de uma coisa que vocês vão descobrir para mim. Agora é Efésios. Vou ler. Habite rica em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão. Presta atenção, a gratidão não sai desses textos, ela está em todo lugar. O crente é uma pessoa que não é amargurada, ele é agradecida. Percebe como nossa boca fala o que é o oposto do que nós gostaríamos e precisaríamos ser? Então, tomar cuidado com a boca. Tiago fala sobre isso. Vou repetir. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E aí vem outro favorito. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. E o que mais? Sempre dando graças a Deus Pai. De onde vêm todas as coisas boas? Do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Se vem dele, obrigado, Pai. Agora, esse texto, aquele lá estava reportando a Gálatas, fruto do Espírito. Esse aqui está reportando ao quê? Efésios 5, microfone para ela. Ela vai ler Efésios 5, 18, 19, acho que o 20 também, porque é um texto mais completo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, começa, na verdade, encher a ordem de Deus. Qual é? Não. Enchei-vos do Espírito. Agora, presta atenção e compara o que ele fala em seguida, no 19 do 20, com o que fala aqui no 16 e 17. Vamos lá, leia. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Se você acha isso em Colossenses, está aí, não está? Sim, igual. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Continua lendo. Dando sempre graças Outra vez a gratidão. por tudo a nosso Deus e Pai. Amém? Continua. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quantos aqui pertencem a essa igreja como membros? A gente não fala aqui, talvez devesse incluir na membresia, você está concordando numa sugestão de uns aos outros aqui. Na palavra, não é para ficar obedecendo o que o outro quer. Eu acho que a gente cresceria um pouco mais em convivência e entendimento. Se você, quando quer entrar para uma igreja, na verdade você está se associando a uma parte do corpo de Cristo e você está reconhecendo que aquele irmão é igual a você. E ele recebe de Deus as mesmas coisas que você recebe. E que de repente Deus pode usá-lo até para te ajudar a moldar você, conforme Deus quer. Sujeitando-vos uns aos outros. No temor, ela fechou. É que eu estou com paciência aqui e longanimidade, então não vou falar nada. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É o que significa, tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, essa interação entre nós depende de nós sabermos o que estamos instruídos, nós sabemos aconselharmos-nos mutuamente em sabedoria e não em
cultura mundana. Sabedoria do alto. Amém? Eu creio que aqui nós chegamos no assunto final da carta. A gente poderia caminhar um pouco mais, destacando algumas coisas. Eu vou fazer diferente, porque do 18 ao 22 trata dos relacionamentos do crente, esposas, maridos, filhos e pais, e servos. E no 23 vem outro texto favorito. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e como para homens. Nossa relação familiar, nossa relação de trabalho, nossa relação na igreja não pode mais ser a mesma. Não é mais homens que estão lidando conosco, estamos lidando com o Senhor, porque Ele é árbitro, Ele é juiz. Ele defende o seu povo. E depois, do 23, do 24 para frente, até o capítulo 4, verso 4, está falando nós e os outros. Nós e os outros. E o bloco final que eu coloquei, 5 e 6, fala como nós temos que lidar com os outros. Os outros são os que não fazem parte do corpo de Cristo. Quer alguém ler para mim? Está com o microfone fácil aí? O 5 e o 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as Do oportunidades. que ele está falando, Adelman? Do que ele está falando? Daquilo que nós estamos incentivando que a igreja faça, e já estamos tendo frutos promissores. É quando nos relacionamos com as pessoas de fora, relacionar com sabedoria do alto, não com o mero julgamento que a gente tem das pessoas. Ah, esse é assim, é aquele assado. Como se a gente desprezasse os outros porque somos crentes. Isso não é a atitude que o Senhor quer. Porque se nós entendermos que Jesus morreu por eles também, então, eu não vou valorizá-los segundo o que eles são e o que eles manifestam. Eu vou valorizá-los pelo preço que o Senhor avaliou. E esse portar com sabedoria é aproveitar as oportunidades. Oportunidade é para o quê? Para o que oportunidade? Para testemunhar. Completa com o verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Novamente, sabedoria. Há uma palavra de Deus para cada pessoa. Quando você vai testemunhar, você vai no poder do Espírito. Você vai confiar que o Espírito vai dirigir o que você fala. É disso que ele está falando. Quando fala que é temperada com sal, embora você possa ter outras coisas que dizer que são verdadeiras, você retém, se segura. Você fala o que é necessário para produzir uma reação naquela pessoa. Que possa chamar a atenção dela para a pessoa de Jesus. É disso que está falando aqui. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O restante da carta, ele usa para falar a respeito das pessoas com quem se relaciona. Eu ia parar, mas eu acho que está um pouco cedo, não está tão tarde, melhor dizendo. Então eu vou falar um pouco sobre as notícias e saudações, tem uns pontos interessantes aqui. No verso 7, ele fala de um homem chamado Tíquico. Não dê esse nome ao seu filho. Hoje não está muito em moda. Não é ruim o nome, mas não é o que eu recomendo. Né? Tíquico. Tem algum Tíquico aqui? Mas esse homem, Paulo fala coisas dele. Fiel. Fiel a Deus, fiel a Paulo, fiel ao seu líder. Pena que o Mário não está aqui. Ele levou uma palavra para abertura de culto lá no colete, e ele falou, fidelidade, para ser fiel. Você estava lá. Ele associou esta fidelidade ao amor. Fiel como quem ama. Se você é fiel ao corpo local, você é fiel como quem ama. E se você ama, você quer sempre produzir o melhor. Você não despreza. Você não escolhe outra coisa. Você é fiel porque você ama. Parece que Tíquico era desse tipo.
Por outro lado, ele é chamado por Paulo também de amado. Porque o amor é sempre de duas vias. Vai de você para lá, vem de lá para você. Às vezes a pessoa fala, aqui ninguém me ama, não tem amor aqui. E eu pergunto, e você derrama amor para alguém? Porque as pessoas, quando falam de amor, elas falam num assunto egoísta, querem ser amadas. Gostoso de ser amado, todo mundo tem esse anseio, eu também tenho. Mas derramar amor já dá um pouco mais de trabalho. O verso 9 fala de Onésimo. E é interessante. Quem lê Filemon é uma carta de uma página só. Vai lá e leia. Um capítulo só. Quem lê Filemon vai perceber o poder transformador do verdadeiro evangelho. Que lá na carta de Filemon se resume numa palavra de Paulo. Ele antes era inútil. Agora, porque chegou a Jesus, se tornou útil. Era um escravo que fugiu, deu prejuízo para o seu dono. Paulo o devolve, agora convertido, e fala, receba-o como irmão. Ainda que ele vá lá para servir como servo na casa dele, porque essa era a lei daquele tempo, mas para Filemon tratá-lo como irmão, porque ele era inútil antes, mas agora ele vai te ser muito útil, você vai ver, por causa do testemunho de Jesus. E o verso 10, ele fala de Marcos. Quem perguntou sobre Marcos no outro dia, que eu estava falando aqui numa reunião, Marcos é aquele que provocou a briga entre Paulo e Barnabé. Eles brigaram a tal ponto que se separaram. Porque Paulo não queria levar Marcos. E agora Marcos está sendo citado por Paulo como alguém que ajuda. E fala para ele, vocês, se for ter convosco, acolhei-o. Ele também foi transformado. E o tratamento de Paulo com ele também mudou. Então, às vezes, alguma situação nos atrapalha e não permite um bom relacionamento. Mas as mudanças que Cristo faz mudam a pessoa. E nosso coração tem que estar sempre aberto e receptivo. Durante um tempo não deu para andar junto, mas agora dá. Vamos caminhar. Amém? Não há excluídos no reino de Deus. O verso 11, Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam. Da circuncisão é que eram judeus circuncidados, outros eram gentios, é essa a linguagem. Cooperam comigo pelo reino de Deus. E essa palavra eu destaquei, eles têm sido o meu lenitivo. O que significa essa palavra? Se você tem um celular, se você botar o lenitivo, vai aparecer o significado da palavra. O que é lenitivo? Que esses crentes são para Paulo. Alguns que são fiéis servem de consolo. Lenitivo é isso. Alguns são tão fiéis que servem de consolo para o apóstolo que está trabalhando. Que você sirva de consolo para aqueles que lideram o trabalho. Que você sirva de refrigério, de pessoa agradável para aqueles que gastam o seu tempo orando, preparando estudo ou até caminhando com você. Os crentes devem ser agradáveis para aqueles que os lideram. Quem lidera também tem que ser agradável, mas os crentes esquecem de ser agradáveis para aqueles que os lideram. Isso é ruim. Eu falo isso aqui meio constrangido, parece que eu estou me defendendo. Não estou. Eu estou só falando o que a Bíblia fala. Ele fala aqui de um camarada chamado Epáfras. E diz que ele lutava pelas pessoas na oração, assim como Paulo. É um companheiro de luta na oração. A igreja precisa de tais elementos. E depois ele cita Ninfa. Não chama a sua filha de Ninfa. Mas tudo bem. Saudai os irmãos de Laodiceia. E Ninfa, e a igreja que ela hospeda na sua casa. Considere uma honra, um privilégio. Ter uma parte de pessoas que se reúnem na sua casa, especialmente algumas que você levou a Cristo, porque você reúne crentes na sua casa.
vizinhos, pessoas da sua influência. Nós temos esse ministério aqui e queremos desenvolver. Posso ouvir um amém? Esse é o encerramento. Mas eu quero concentrar no capítulo 3, do 12 ao 17. Eu vou orar isso, repetindo a leitura com vocês em pé. Orando ao Pai, que essas coisas se firmem em cada um. Em nome de Jesus. Revesti-vos, pois, atitude de oração. Atitude interior de oração, não é um ato externo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É paciência. Viu? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele vem do alto, ele é de Deus, ele é derramado sobre nós. Está à disposição de cada um. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Que haja um diálogo seu com o Senhor, para que ele possa manifestar paz quando você estiver fazendo a vontade como ele quer. Porque ele dá essa paz. E quando ela chegar a você, você tem certeza, Deus está comigo. A qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos. E não se esqueça, encha-se do Espírito, respire espiritualmente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Obrigado, Senhor, pela riqueza desta carta. Obrigado, Pai, pela solenidade com que Paulo falou dos teus assuntos, Senhor Jesus. Obrigado pela revelação que ela traz a cada um de nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Manifesta o reino. Se nós entendermos essa carta e a vivermos, o reino se manifesta. E o Senhor se manifesta em nós. E a sua vida se manifesta em nossas vidas. E ela se manifestará em glória. E o Senhor será honrado. E o Senhor será glorificado. Seja o Senhor. Venha o Senhor executar isso em cada vida. E cada vida aqui honre o teu nome. Pela compreensão e prática do Evangelho. O Evangelho não é negação, Senhor. O Evangelho é positivo. O Evangelho é ação positiva. O Senhor move pessoas indignas como eu e como os demais a agir de maneira positiva quando estamos com nossos olhos postos no alto, nas coisas do céu. Faz isto com este povo e seja o Senhor engrandecido nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos passar para a ceia do Senhor. Não se esqueçam de fazer um pacto com alguém aqui, que ninguém saia sem fazer. E que domingo que vem às 18h vocês estarão aqui. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho. Hoje é interessante. Aconteceu, eu falei, ixi, não vou falar mais nada lá. Tudo que eu ia falar aqui, o pastor começou a falar. Glória a Deus. Terça-feira falei sobre Colossenses 3, do 1 e 2, pensar nas coisas lá do alto. Isso que eu ia falar para você, Fábio. Quando você tocava aqui, foi um pouquinho das coisas do alto, das músicas celestiais. Falando do louvor, dos seres animados e inanimados, louvando ao Senhor. É tremendo, maravilhoso, glorioso tudo isso.
Um detalhe no testemunho que eu contei para o pastor, que essa pessoa foi o meu supervisor que chamou a atenção do rapaz. Ele ficou até sem graça, eu fiquei sem graça por ele. E o meu supervisor, ele gosta de brincadeira dessas coisas. Então hoje ele falou com o rapaz não tinha nem aonde colocar a cara. Fiquei mais envergonhado do que ele. Mas ele falou sério. Então Deus é fiel. Deus é tremendo. Outra coisa que o pastor falou antes de mim, o pastor está profetizando hoje, é falar a respeito das pessoas. Para você olhar do lado aí e ver quem está faltando. E ligar na semana para convidar para vir na igreja. Então, por que será que Deus está falando essas coisas? Alegria, comunhão. Sexta-feira estava com meu pai e meu cunhado, que é espírita. Então meu cunhado até pegou e chegou e falou isso assim, pastor, negócio de evangelho. Ah, vocês evangélicos são arrogantes, que acham que só vocês sabem das coisas, só vocês vão para o céu, só vocês... Eu falei, não, estamos reunidos aqui. Se tivesse, a gente pode estar em comunhão, pode ceiar com o Senhor. Reunião, comunhão. Então a gente não faz acepção de pessoas. Então, quer dizer, o povo está sedento. E eles, observando essa comunhão que temos aqui como igreja do Senhor, eles vão sentir, eles vão querer isso. Meu pai ainda é daqueles crentes mais antigão, que pega e fala, não, você está errado, o católico está errado. Eu falei, pai, não é assim não. Primeiro o Senhor mostra o amor para ele, depois o Senhor fala para fechar um contrato. Igual a pastora Glaucia fala. Primeiro fala do amor de Deus. Então são essas coisas aqui. Fico contente por ver cada rosto aqui de vocês. Eles falam, não me liga. Mas é que às vezes nós somos pessoas atarefadas, pensamos muito nas coisas da terra. Mas se você for parar para pensar, olha cada um para um seu irmão aí. Eu posso falar que eu senti falta hoje aqui. Senti falta da mãe do neném, estava pensando nela nessa semana. Então você vai olhar para cada um, você vai ver a pessoa que não está aí, que poderia estar aqui nessa noite. Então é uma noite de festa, como eu falei lá dentro. É uma noite de alegria. Eu vou abrir rapidamente, não precisa abrir. Eu vou ler aqui Neemias 8. Neemias 8, eu vou ler a parte... Neemias 8, 9, eu vou ler aqui. Vou ler a partir da parte B aqui, que fala assim. Porque todo o povo chorava, ouvia as palavras da lei, disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Glórias a Deus. Então, nessa noite, você vai pegar o seu cálice, vai pegar o seu pão aí, e senta do lado de uma pessoa, como o pastor falou, convida ela para estar, mas fala, não, nós vamos fulano, citando, Beltrano, que não veio hoje. Ou eu ou você vai ligar para ele essa semana, convidar ele. Fazer um convite, vamos na igreja. Então faça, levante, pegue seu cálice, seu pão. E é nesse sentimento, lembre daquelas pessoas também que por algum motivo de enfermidade não estão aqui, no caso da Kelly, então ore por ela. Sinta a unção do Senhor descendo nesse momento na tua vida. Sinta a unção do Senhor curando corações nessa noite, neste lugar aqui. Sinta a unção do Senhor trazendo alegria, alegria verdadeira, alegria do Senhor.